Olá a todos, eu me chamo Matheus, sou aluno do quarto ano de Engenharia Elétrica e vou apresentar o meu projeto, que é o desenvolvimento de um robô de alto equilíbrio, orientado pelo professor Dr. Leonimer Flávio de Mello. Então, fazendo uma breve introdução sobre o tema em questão, primeiro a gente tem a evolução tecnológica, que é o que possibilita a gente estar implementando efeitos físicos utilizando microcontroladores. Então, no caso em questão, a gente tem a implementação do efeito chamado de pêndulo inverso, onde a gente tem um movimento horizontal que controla a inclinação de um objeto. Então, para o desenvolvimento foi utilizado o controle de malha fechada, onde a gente tem a leitura de sensor, e a partir da saída atual, a gente faz uma operação de controle com os dados de sensor para ter a próxima saída. O método de controle empregado foi o controle PID, proporcional integral derivativo, utilizando PWM, que é a modulação por largura de pulso, para controlar os motores. Então, entre os objetivos a gente tem, primeiramente, a montagem de uma boa estrutura, a implementação de controle dos motores e, finalmente, encontrar estabilidade na estrutura. Os equipamentos utilizados foram dois motores DC de 6 volts, uma ponte H do modelo L298N, que o PWM foi aplicado nela para que possa ser controlado os motores, uma bateria de 6 volts, 1.3 amperes para alimentar todo o sistema, e um Arduino Uno, que foi o microcontrolador utilizado, um sensor MPU 650, que dá para a gente medir de acelerômetro e giroscópio, e duas placas de madeira, foram utilizadas para a montagem da estrutura. Primeiramente foi feita a montagem de uma estrutura provisória de testes, depois a montagem da primeira estrutura, testes com o sensor aplicando o PWM nas rodas, com o controle PID, a montagem de uma segunda estrutura e realizando novamente os testes com essa nova estrutura. Então, a primeira estrutura foi montada com uma placa de papelão simples, só para que possa aferir os motores, para concluir se eles eram suficientes para o projeto, juntamente com o Arduino também, se todo o conjunto ia ser suficiente para dar prosseguimento no projeto. Então, basicamente, foi colocado um potenciômetro, esse potenciômetro regulava o PWM que era aplicado nos motores. Então, a primeira estrutura foi feita com 4 barras roscadas, presas com porcas, montando 3 andares com as placas de madeira. No primeiro andar ficava presa a bateria, no segundo o nosso microcontrolador e a ponte H, e no terceiro o sensor MPU 6050. Então, com os testes, a gente tem primeiro o ângulo calculado com as medidas de aceleração, a gente tem uma variação muito grande desse sensor, e mudança de inclinação por segundo com as medidas de giroscópio também tem uma variação muito grande, e isso acaba sendo ruim para o prosseguimento do projeto, porque a variação muito grande faz com que seja mais difícil controlar a estrutura, porque a gente usa esses dados de inclinação para poder controlar os motores. Então, para isso foi aplicado um filtro de Kalman com uma biblioteca do próprio Arduino, e o dado obtido foi esse, que é possível perceber que é muito mais constante do que o que tinha antes, e comparando com o anterior, antes e depois do filtro a gente tem em azul, antes do filtro, em vermelho depois do filtro. É possível perceber que é muito mais constante em comparação com o que tinha antes, mas existe uma diferença relativamente grande entre o esperado e o obtido, o que acaba sendo um problema para a estrutura, porque a precisão é um pouco afetada. Então, analisando o comportamento da estrutura, percebeu-se que era um pouco difícil de encontrar o centro de estabilidade, tanto por conta de implementação de código, quanto por conta da própria estrutura. Então, para isso, optou-se por estar montando uma nova estrutura, é a que está na foto, basicamente com uma placa de madeira horizontal e uma vertical, com um buraco em U para ser colocado a bateria. Então, com essa estrutura, foi possível perceber que era muito mais fácil encontrar o centro de massa com essa do que com a anterior, e com isso foi dado prosseguimento com os testes. Diretamente, a comparação entre antes e depois do filtro, assim como foi feito anteriormente. Além da melhoria da estrutura, foi feita uma melhoria do código. Com isso, foi possível obter que sim, a gente conseguiu obter uma estabilidade um pouco melhor, mas ainda é difícil de manter o robô no seu centro de massa. Então, a conclusão, a gente tem que a montagem da nova estrutura trouxe sim bons resultados, uma melhoria na resposta do robô, tanto por conta da estrutura quanto por conta da melhoria do código. E além disso, numa questão pessoal, foi possível obter um desenvolvimento muito grande em assuntos que não eram tão familiares, como o controle PID, que eu não tinha contato nenhum anteriormente, mas com o desenvolvimento do projeto foi possível ter um contato e ter uma boa noção desse método de controle. Então, gostaria de agradecer à Fundação Araucária, gostaria de agradecer também ao El e o meu professor orientador por todo o apoio. É isso, obrigado e até mais.